Eu ainda não tô muito acostumado com esse negócio de gravar. E... Ei pessoal, tudo certo? Hoje eu vou gravar um vídeo, assim como o Pedro fez algumas semanas atrás, falando sobre como foi que ele descobriu a bolsa, qual foi o processo que ele passou pra pleitear a bolsa e qual foi a emoção que ele teve quando ele soube que ele ganhou a bolsa, ou então depois da prova, durante a entrevista, coisa assim. E eu, antes de começar a falar sobre tudo isso, eu só queria pedir um pouquinho de desculpas antes, porque a gente não teve vídeo durante quantas semanas? Umas 3, 4? Não sei. Foi porque a gente estava em época de provas, mas como elas acabaram na... dia 7 foi quarta-feira. Então elas acabaram na quarta-feira dessa semana, hoje é domingo. Então agora é minha vez de falar sobre o processo. E depois, ano que vem, quando a gente tiver mais noção completa de como funciona o processo daqui do ano preparatório pro ano que vem, pra faculdade que a gente vai seguir pra fazer os 4 anos lá, eu e o Pedro, ou eu, o Pedro e a Jéssica, enfim, a gente faz um vídeo de novo sobre como que foi esse outro processo, né? E, enfim, né, vamos direto pro tópico principal. Tô seguindo aqui umas notinhas, então me desculpa se ficar olhando às vezes pra baixo. Eu descobri essa bolsa, que ela existia, no meu primeiro ano de ensino médio. Eu já estudava japonês naquela época, ainda não falava nem um pouco perto de como falo hoje, mas eu já estudava, e eu já pensava em fazer um intercâmbio pro Japão, ou durante o ensino médio, ou durante a faculdade, ou então fazer a própria faculdade no Japão. E nisso que eu tava pensando de querer ir pro Japão, ou fazer intercâmbio, sei lá, pros Estados Unidos ou pro Canadá, porque o meu pai, ele fez intercâmbio pros Estados Unidos logo depois que ele se formou do ensino médio, e ele disse que isso foi uma experiência que realmente mudou a vida dele, e ele queria proporcionar a mesma experiência pra mim. Então ele já tava falando, ó, eu quero que você vá fazer um intercâmbio durante o seu ensino médio, ou então assim, depois que você se formar, coisa assim. E aí a gente foi numa feira de intercâmbios no meu primeiro ano do ensino médio, e lá a gente descobriu que um intercâmbio de 5 meses pro Japão, ou seja, um período, meio ano escolar, né, pro Japão tava, na verdade, mais barato do que o mesmo período pros Estados Unidos ou pro Canadá. Aí eu falei, pai, eu quero ir pro Japão. E aí ele disse, tá bom, né, você já tá estudando japonês. E na segunda metade do meu segundo ano de ensino médio, eu fui pro Japão. E eu fiz o intercâmbio lá por 5 meses. O Pedro fez por 1 ano, só que eu fiz só por 5. Mas mesmo assim, você vê que nesse padrão, nós já tínhamos uma experiência com o Japão. Então, isso pode ser um grande fator que influenciou a gente conseguir a bolsa, porque tem um pedaço da papelada dela, quando você se aplica pra ela, pelo menos no consulado de São Paulo, eu não sei se são todos consulados assim, que se faz uma redação do porquê você está se aplicando pra bolsa. E você junta o seu boletim também, o seu boletim escolar, pra mandar pro coisa. E o meu boletim do segundo ano tinha já negócio da escola do Japão, de notas que eu tirei já no Japão, em japonês. Então, eu acho que isso ajudou muito. E como eu passei 5 meses no Japão, já tenho estudado japonês por 3 anos antes de ir pra lá, eu voltei de lá fluente já, com N1. E aí, no terceiro ano, quando eu voltei do Japão, né, porque eu voltei no final de janeiro, e o terceiro ano eu começava já em fevereiro, né, eu voltei e já joguei na internet, prova Max, bolsa Max, pra ter certeza que eu não ia perder nenhuma data, nem nada assim, porque eu já sabia que era isso que eu queria, que eu ia me focar naquilo mais do que na FUVEST, apesar da minha escola ser bem preparatória para a FUVEST. E aí eu vi que você tinha que se inscrever em abril, se não me engano. Ó, eu não chequei o site consulado, então estou falando de memória agora. Então, e o processo pode variar de ano para ano.
Então eu recomendo que você leia com detalhe as instruções do consulado caso você queira pleitear a mesma bolsa. E do seu consulado da sua região, porque como eu disse, eu sei só do consulado de São Paulo, eu não sei como é o processo em outros lugares. E, se não me engano, foi nossa inscrição em abril ou maio. Em abril ou maio, talvez junho, mas eu tenho uma ideia maior de que seja maio, coisa assim. Eu sei que a prova foi em julho, se não me engano em 2015, que foi o ano que eu pleitei a bolsa, a prova foi dia 16 de julho, se não me engano. Isso eu lembro com mais detalhes, porque eu tava me focando pra estudar pra prova, né? Então como eu me preparei pra prova? Como eu sou de exatas, eu tinha 3 provas de matéria específica, que era química, física e matemática, fora a prova de japonês e inglês. Olha, estudar pra prova não foi fácil, mas eu não fiz também que nem o Pedro fez. Eu não fiquei um ano só me matando de estudar, mas só que nas últimas 2 semanas, quando eu entrei nas férias de verão... Verão? Não, inverno. Julho é férias de inverno no Brasil, tá? Inverno, eu fiquei 2 semanas morando na casa da minha avó, porque os meus pais viajaram, meu pai foi pra Porto Alegre, minha irmã e minha mãe foram pra Londres, pros Estados Unidos, eu não lembro. Enfim, e eu fiquei estudando pra prova. E então era uma rotina que eu acordava às 8 da manhã, começava a estudar às 10, parava de estudar às 10 da noite, e ia dormir à meia-noite pra acordar de novo às 8 da manhã. Me foram 2 semanas assim na casa da minha avó, ela me ajudando lá a estudar. Óbvio que ela não tava me ensinando, só que ela tava preparando almoço, me levando lanchinho, e eu tenho que agradecer muito a minha avó. Te amo, vó. Assim como o Pedro já disse, você chega lá de manhã e você faz a prova de inglês e a prova de japonês. São 1 hora de prova de inglês e 3 de japonês, se não me engano. Porque a prova de japonês, como o Pedro já disse, é separada em 3 partes, que é o japonês básico, o japonês intermediário e o japonês avançado. E eu não senti nenhuma dificuldade nem na prova de inglês nem na prova de japonês, porque eu já falava inglês desde pequeno, apesar de que meu inglês veio piorando desde que comecei a falar japonês. Aí a gente almoçou, e depois do almoço foram as provas específicas, 1 hora para cada prova. Então foi 1 hora de matemática, 1 hora de física, 1 hora de química. Aí, quando eu fiz a prova, no dia, eu me senti um fracasso. Aquela prova me detonou psicologicamente depois dela. Eu senti que eu não tinha passado, eu senti que não tinha sido aquela vez. Eu me senti a mosca voando em volta da bossa do cavalo. Foi tenso. E não são todos os consulados que divulgam a nota, mas eu não fui muito bem na prova de matemática. Teve um exercício lá que caiu matéria que eu nunca tinha visto antes na minha vida, apesar de ter estudado coisa que não se vê no colegial brasileiro, sozinho, que nem cálculo, que eu vi no site do consulado que caía cálculo, na lista que ele falou, ó, o que pode cair tem os sílabos aqui, você olha na internet e você se prepara. E eu vi que lá tinha muita coisa que eu não tinha aprendido na escola ainda, e que cálculo, por exemplo, a gente só aprende no Brasil no primeiro ano de faculdade, né? E desculpa que o pessoal tá conversando lá fora, mas enfim. Eu comprei um livro de cálculo por mim mesmo e eu fui lendo a teoria lá e fazendo exercícios, e foi assim que eu aprendi. Quanto a física e química, eu não diria que eu fui muito bem, mas eu devo deixar uma nota satisfatória. O que realmente pesou pra mim foi que eu quase gabaritei as 2 provas de inglês e japonês. E a redação que você faz pro consulado de São Paulo, acho que eles levam muito em consideração aquilo. Porque na entrevista que teve depois, 1 semana depois da prova, eles me perguntaram, me fizeram perguntas exatamente sobre o que eu escrevi na minha redação. Então, se você quer se preparar para a entrevista depois que você passou na prova, se lembra da sua redação e pensa no que eles podem falar sobre daquilo. E uma coisa que eu acho que pesou também na minha entrevista foi que eles perguntaram que caso se eu passe aqui não, né? Aqui eu já tô no Japão, mas na época aqui era o Brasil, né? Caso se eu passasse no Brasil
em alguma faculdade, como a USP, ou nos Estados Unidos em alguma faculdade, e no Japão, na bolsa, pra qual eu iria. E como eu respondi na hora, assim, sem nem pensar duas vezes Japão, acho que isso foi realmente um fator que fez com que eles me escolhessem pra passar na entrevista, pra mandar a papelada pro governo japonês, para que eles pudessem então avaliar se eu merecia a bolsa ou não. E eu lembro que depois de todo esse processo, que eles nos deixaram no aguardo por vários meses, o meu resultado de sim ou não, primeiro resultado, né, que eles só falam se eu passei ou não pelo governo japonês. Eles não falam para qual faculdade a gente iria pro primeiro ano preparatório. E entre eles falarem se a gente passou ou não, até falar para qual faculdade a gente iria, ainda tinha uma chance mínima da gente ser reprovado e no final das contas não ir. Graças a Deus isso não aconteceu. E eu lembro que esse resultado, primeiro, chegou um dia antes da primeira fase da FUVEST de 2015. Eu lembro exatamente desse dia porque eu estava estudando para a FUVEST, quando no final do dia chega o resultado pelo e-mail, e eu pulo de emoção e falo assim, nem preciso mais fazer a FUVEST amanhã. Mas no final das contas eu fui. E eu lembro que eu não contei pra nenhum dos meus amigos quando chegou, porque eu não queria atrapalhar, porque eles estavam estudando pra entrar na USP no dia seguinte. E aí depois que a FUVEST acabou, eu liguei pra todo mundo e falei, vem pra minha casa correndo. E aí minha mãe preparou um bolo e a gente comeu o bolo e comemorou que eu tinha passado na prova, e foi um dos melhores dias. Eu lembro claramente de como foi os abraços, o carinho da minha amiga, dos meus amigos, da minha família. Eu tenho que falar amigos e família ao mesmo tempo sem amiga. Eu realmente penso agora que eu tô no Japão há muitos meses sem ver ninguém. Eu vejo pelo Skype, mas não vejo fisicamente, né? Ninguém do Brasil. O como eu realmente fui sortudo e abençoado por ter os amigos que eu tive, por ter a família que eu tive. E como realmente só tenho muito a agradecer por ter conseguido essa bolsa também. E eu acho que deu pra ter uma noção de como eu me sinto agora, estando aqui, tendo conquistado a bolsa. Só que uma coisa que eu quero falar no final é, como deu pra perceber com todo o processo que eu tava falando agora, eu vim de uma família de classe média alta, de São Paulo. Então, eu já desde pequeno tinha esse foco que meus pais estavam falando, te cuida que a tua herança é educação. E eles tinham o dinheiro pra me bancar uma estrutura para que eu pudesse me focar nos meus estudos desde sempre. Também não loucamente, que nem o pessoal aqui no Japão e na Coreia fazem, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu tenho a dizer é, o MEXT, ele não é preconceituoso. Ele só pega as pessoas que são mais adequadas para estudar aqui no Japão. E infelizmente o nosso sistema brasileiro faz com que as pessoas mais adequadas sejam as que já são mais abastadas. E essa é a última remarca que eu queria deixar nesse vídeo, que você precisa realmente se esforçar mesmo se você for de classe média alta, mas infelizmente tem essa tendência de quem passa aqui ter estudado em um colégio mais forte. Normalmente, óbvio que existem exceções, mas eu não quero acabar com esse tom tão pesado, então, com um sorriso, eu falo, olha, eu tenho que cortar esse cabelo, que esse cabelo tá horrível já. Mas, enfim, até semana que vem. Eu não sei qual vai ser o vídeo da semana que vem, eu não sei se a Jéssica que vai contar o que ela passou no consulado do Paraná dessa vez, que eu e o Pedro somos de São Paulo, mas ela é do Paraná, né? E até mais.